a minha imensa gratidão em ter os vossos corações alimentar o meu. Nesse propósito de nós juntos, a cada dia, aprendermos a amar mais, servir mais, ajudar mais. A cada dia, sermos mais afáveis, sermos mais carinhosos e bondosos. Consciente a cada dia que passa que nós somos essas criaturas de Deus, espíritos de Deus, cujo código, o DNA do infinito amor, da infinita bondade, já estão gravados em nossas consciências. E a cada dia que passamos, não mais só saber dessas coisas, mas a cada dia que passamos a sentir em nossa intimidade a criatura divina que somos, o ser espiritual que somos, e conscientes que a nossa vida é o reflexo dos nossos pensamentos. A vida que levamos é o resultado da maior parte das nossas criações mentais, dos nossos desejos, das nossas vontades mais secretas, cuja formatação vai dar uma tonalidade, uma cor, um brilho na nossa atmosfera psíquica. E o resultado desses campos vibratórios, desses sentimentos, vão nos sintonizar conforme os propósitos das nossas ações. Tão conscientes que somos, que estamos interligados pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações, pelos batimentos cardíacos dos nossos corações. Nós que nos encontramos com a misericórdia divina e a bondade que nos concede, nós encarnados, um novo corpo, novos corpos, para a renovação e para a transformação. Por isso, é que os propósitos dos nossos encontros nessas manhãs são para nós tratarmos dos nossos sentimentos. Para nós tratarmos de como fazer, como ter recursos, como ter entendimento, para que possamos lidar com o que sentimos diante dos estímulos que recebemos, especialmente nós, ainda ao nível de uma escola planetária, de mundo de prova e de expiações. O que fazemos com o que nós sentimos, com os estímulos que recebemos constantemente? Sentindo em nossos corações, então, essa imensa alegria de a cada dia estar mais conscientes que nós somos essas criaturas de Deus, que a responsabilidade do amanhã, como do agora, de como lidar com o que sentimos, é o que é o referencial do nosso propósito reencarnatório. Nós ficamos com nossos corações cheios de júbilo, porque estamos em contato com essa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que veio descortinar, veio clarear as nossas consciências do nosso modelo, do nosso guia, do farol das nossas vidas, nosso amado Mestre Jesus. Não tem como nós começarmos os nossos encontros se não for procurando no limite dos recursos que temos, nos conectar a esse coração magnânimo, cujo compromisso com Deus de infinito amor, desde das primeiras aglomerações das partículas da matéria da nossa escola planetária,
esse Espírito magnânimo já foi o coordenador de elaborar com o seu amor esse nosso planeta azul, onde nos encontramos como criaturas divinas. Quando nós, desculpem assim, quando eu começo dizendo, para que nós possamos sentir esse envolvimento do amor através do sol, através da brisa refrescante, através do frescor verde das folhas, das flores. Quando observamos, olhando para nós, os bilhões de reações químicas e eletroquímicas que ocorrem nesse instante em nosso corpo físico, esse alimento energético que mantém a nossa vida vibrante e que tudo é vibrante em todos os reinos da matéria, a qual nós, como Espíritos de Deus, à medida em que vamos aprendendo e caminhando na evolução, saindo lá dos reinos inferiores, já nos encontramos no reino da humanidade, onde trabalhamos na nossa intimidade para que nós possamos influenciar a matéria de acordo já com o estado evolutivo que nós nos encontramos. Oh, meus amados! Mas a misericórdia divina e o amor nos concedeu mais dádivas. A oportunidade bendita de sermos acolhidos, de sermos atraídos por o coração magnânimo de Eurípides Barçanufo, que veio trazer para nós a pedagogia do amor estruturada na evangelização de espíritos, para que nós possamos perceber os irmãos e nos perceber, todos nós como criaturas divinas, não havendo mais divisões e nem separações, compreendendo e aceitando e amando a todos assim como eles são. Essa pedagogia do amor trazida por Eurípides Barçanufo veio, por misericórdia e amor dos nossos espíritos ainda carentes e necessitados de recursos e de esclarecimentos, para que possamos lidar com o que sentimos e darmos direção aos propósitos das nossas ações diárias. Oh, meus amados, que todos nós sejamos envolvidos e possamos dar sintonia por essas vibrações amorosas desses espíritos bons, que em cada lar vem trazer as vibrações de concórdia, de pacificação, de amparo e de assistência, ao qual é nos concedida ininterruptamente. Mas precisamos dar recursos, condições e sintonia para que possamos sermos agraciados com esse amor. Buscando o coração magnânimo do nosso modelo de Jesus. Continue ecoando em nossas consciências os seus esclarecimentos, os seus exemplos de amor. Como, por exemplo, uma das suas últimas palavras com aquele corpo físico foi: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Como nem só de pão vive o homem, mas do alimento do espírito, do alimento da alma, que é a sintonia dos nossos sentimentos e desejos. Lembrando também, ecoando em nossas consciências: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, do meu amor.
E poderíamos aqui enumerar dezenas de exemplos do amor divino personificado e exemplificado, onde nós possamos agora sermos envolvidos por essas vibrações de amor que possam pulsar em nossos corações. A alegria desse entendimento, a gratidão a Jesus, a Eurípides e sua equipe generosa e bondosa, aos benfeitores, espíritos amorosos e bons, ligados conosco em laços de carinho e afeto ao longo dos milênios, que muitos deles encontram em outro plano, desencarnados, e alguns encarnados conosco em nossos lares, que possamos sentir esse amor que nos envolve e agradecer. Mas também, a cada dia, nos percebendo melhor, nos observando mais as nossas ações, os propósitos que nós vamos fazer as coisas, ainda percebemos o quanto estamos necessitados de renovação, porque ainda impulsos, desejos, vontades inferiores, de orgulho, de mágoa, de rancor, de julgamento, continuam ainda a fazer parte quase que constante em nossos corações. E nós não queremos mais. Nós queremos aproveitar a oportunidade grandiosa, a maior que é concedida aos nossos espíritos, nós que estamos encarnados, com esse instrumento divino poder nos renovar. Através desse instrumento divino de manifestação dos nossos espíritos, necessitamos tanto da renovação e para tal, ainda carente como somos, necessitamos tanto de amparo e de assistência e de amor. Por isso aqui estamos reunidos, Jesus, a rogar-lhe o seu amparo, o seu amor, que através desses espíritos amorosos e bons, o Senhor nos assista nas nossas provas, nas nossas quedas, nos nossos deslizes, para que possamos, Senhor, caminharmos sem medo em direção à redenção dos nossos espíritos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quanta alegria enche nossos corações, porque a cada dia percebemos melhor as grandiosas oportunidades que nós nos encontramos. E a cada dia sentimos mais em nossos corações todas as potencialidades que trouxemos para a renovação dos nossos sentimentos. E, perdoe-me, né, que nós, que, como é que eu posso dizer, né,
o reservatório, ou seja, né, o campo fluídico energético que eu já construí ao longo dos milênios, ainda é muito irrisório. E os benfeitores amigos que me envolvem, que me ajudam, jorram ao meu espírito esse amor. Mas o reservatório que eu tenho ainda é ínfimo e eu ainda não consigo transmitir aos vossos corações esse amor. Então, por misericórdia e por caridade, me perdoem, porque ainda sou agraciado por tantas vibrações, mas eu só consigo transmitir ao nível da minha evolução, que é ínfima. E nesse aprendizado, como temos feito pela recomendação da equipe do nosso professor Eurípides, que inclusive ele aqui, quando é encarnado, na primeira escola espírita, no primeiro colégio espírita do nosso planeta Terra, recomendado por Maria de Nazaré, né, o espírito que aqui reencarnou para receber Jesus como corpo físico, recomendou que nós estudássemos e procurássemos sentir o Evangelho, que é a religação da criatura divina que somos com o infinito amor de Deus, nosso Pai. O Evangelho trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Como sempre que falamos, né? O estudo, ele é amplo, porque a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, trazida por Allan Kardec através dos espíritos colaboradores, médiuns e da equipe do Espírito de Verdade de Jesus, ela é estruturada nos 5 livros. A filosofia, no livro dos Espíritos. A ciência, onde esclarece perfeitamente nada de sobrenatural entre o intercâmbio entre o plano físico, o campo vibratório, com o plano espiritual, em outro campo de vibração. Essas energias vibrantes, esse infinito mundo de ondas a qual nós estamos imersos, que é trazido com a beleza e com a clareza da luz de meio-dia, digamos assim, do sol de meio-dia, em livro dos médiuns. E o que leva à conectividade, que é o sentimento de religiosidade, o sentimento nosso de ligação a Deus, que é o Evangelho. E por milênios que fomos educados como locais distintos de céu e de inferno, é o 4º livro que vem com uma beleza imensurável, mostrando com clareza as penas e os gozos da vida futura. O código do mundo de provas, expiação e reparação. E estruturando o fechamento com a Gênese, que é o esclarecimento desde a formação das primeiras partículas da nossa escola planetária, com as leis que regem o progresso do universo infinito, lei divina imutável, e o plano divino da nossa escola planetária, a qual nós, por misericórdia e amor, estamos encarnado, presenciando o raiar do dia de uma nova era, da regeneração da nossa escola planetária, com um período, segundo os benfeitores da equipe de Eurípides, por mais ou menos mais 2000 anos, nós completaremos o ciclo, porque isso é lei divina.
Então, todos nós ou nos ajustamos com a lei divina do amor que prevalecerá quando o planeta for regenerado, ou, por misericórdia e amor divino, nos será concedido outros ambientes, outras escolas planetárias, no nosso caminho da construção do reino divino em nossos corações. Então, continuando, na beleza do nosso Evangelho, porque olha a estruturação pedagógica. O primeiro capítulo, que é o quê? Não vim destruir a lei, mostrando a unicidade, a universidade da revolução. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, mostrando a vida futura, o que nos espera, a angelitude. E para tal, como nós estamos imersos na casa de Deus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha a estruturação pedagógica. E agora, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Onde Jesus veio chancelar a lei divina da reencarnação, que é o nosso capítulo 4, estudo dessa nossa manhã de hoje. Ninguém poderá ver o reino divino de Deus se não nascer de novo. Sentem aí nos seus corações essa alegria. Que nós, mais uma vez, nascemos de novo. Estamos com novos corpos. Com todos os recursos, pela misericórdia divina e o amor, no ambiente que nós necessitamos. Com os espíritos que nós necessitamos. Então, nós estamos na maior oportunidade. Ninguém poderá ver o reino divino se não nascer de novo. Ó, nós aqui, com novos corpos. E segundo os benfeitores, amados, a cada lar, centenas, dezenas de espíritos que estão no plano não do corpo denso com o corpo físico, mas, digamos assim, que estão no plano, em outro campo vibratório do espírito, que vêm ou são trazidos a participar conosco nessas manhãs, porque estão se preparando para a reencarnação. Sintam em seus corações todos a grandiosa alegria de que, através dessa conexão que nós estamos fazendo aqui, monitorados pela equipe do nosso professor Eurípides, dezenas de espíritos queridos que farão parte das nossas famílias consanguíneas estão tendo a oportunidade de compartilhar conosco para o mergulho na maior oportunidade divina de evolução, a reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Dentro das instruções dos espíritos, limite da encarnação e necessidade da reencarnação. Nós poderíamos ler, amados, né? Espero que todos leiam esses capítulos com calma, mas, perdoe-me, não tem como falar desse capítulo se não falarmos do encontro de Nicodemos com Jesus, que está no item 5. Vou ler um pedacinho aqui e depois nós comentamos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer milagres que fazes
se Deus não estivesse com ele? E Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino divino se não nascer de novo. Meus amados, quando nós observamos essa conversa entre Jesus e Nicodemos, porque o que aconteceu com Nicodemos? Ele começou a acompanhar Jesus nos seus esclarecimentos, nas suas pregações, começou a acompanhar Jesus nas suas ações diárias e foi ficando a cada dia mais impressionado. Tanto é que ele procurou, porque ele era de muito destaque. Na oportunidade, ele era um doutor das leis e naquela época, não sei se todos se lembram, acredito que sim, que esse poder material da interpretação das leis materiais estavam nas mãos também da religiosidade. Então, ele era a autoridade máxima nos dois aspectos. E, ainda como hoje, para não ficar gerando desconforto, vamos dizer, fofocas, vamos dizer assim, ele procurou Jesus à noite, escondidinho, mas deu para perceber no próprio diálogo que ele já tinha por Jesus, como ele disse, do que eu tenho observado, os sinais que você mostra, ele disse a Jesus, é de um poder superior. Porque ele tinha uma noção de Deus, Nicodemos, que ninguém que poderia ter aquele amor, aquela conduta, aquele magnetismo, não era alguém qualquer. Então, amados, se nós observarmos, foi um diálogo muito profundo, porque não era de alguém ignorante. Vamos trazer assim para a nossa vida de hoje, como, por exemplo, que eu leigo num assunto, como, por exemplo, da área biológica de células, vou fazer uma pergunta a alguma mestre, a algum doutor que dedicou a sua vida nos estudos das células, nos microscópicos eletrônicos fantásticos. Com certeza, a minha perguntinha seria algo tão simplório como assim, Para que serve o complexo de Golgi? Ou, se fosse em outras áreas, se eu fosse perguntar a um juiz, interpretação do Código da Constituição, talvez a minha perguntinha seria também ínfima. Porque, amados, as nossas perguntas, as nossas questões, elas terão as respostas de acordo com o que nós conseguimos absorver. E essa conversa de Jesus com Nicodemos, não sei se eu estou conseguindo transmitir, ela foi de alto nível. Por quê? Nicodemos, já experiente, vamos dizer, dedicou sua vida inteirinha em estudo de leis, inclusive, naquela forma, leis divinas, porque ele era representante da religiosidade. Veio fazer uma pergunta, Talvez, vamos dizer assim, a pergunta mais importante para o seu espírito imortal até aquele momento, Porque ele estava fazendo uma pergunta para o governador planetário. E só que aí Jesus, com seu infinito amor, só poderia responder a ele o que, digamos assim, o vaso do coração dele poderia, que caberia no vaso do coração de Nicodemos. Jesus jorrou todo o esclarecimento e o amor. Mas, no limitado vaso ainda do coração de Nicodemos,
não cabia os esclarecimentos de Jesus. Porque, inclusive, Nicodemos ficou meio sem jeito, porque diz, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Jesus amorosamente, mas, digamos assim, foi enérgico com Nicodemos, dizendo, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Eu estou falando das coisas aqui da terra, de reencarnar, e você vem me perguntar das leis divinas, como é que eu vou te explicar? O vaso do seu coração ainda não absorve. E Nicodemos ficou ainda meio indignado, né? Aí Jesus esclareceu. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei e que eu dei o testemunho porque eu já vi o reino divino. Eu já passei por tudo isso. Mas se você não quiser acreditar em mim, o que eu posso fazer? Amados, o que nós podemos trazer para o século XXI agora? Nós, esses Espíritos de Deus, arraiando o mundo, o sol do mundo de regeneração. O que nós podemos tirar dessa lição para nós hoje? Que por misericórdia e amor, a nossa evangelização de espíritos clareou as nossas consciências sobre a reencarnação. Veio trazer para nós, acoplado à reencarnação, a estruturação da renovação de sentimentos. Amados, quais têm sido os sinais das nossas ações diárias, da conectividade com o infinito amor de Deus? Porque Nicodemos comentou com Jesus, os sinais, as suas ações, comprovam que você veio de Deus. Nós já sabemos que nós somos esses Espíritos de Deus, que o nosso DNA é divino, que o código divino de amor já está gravado em nossas consciências. Mas quais têm sido os sinais nas nossas ações? Quando vamos a algum lugar, por exemplo. Quais são os sinais que nós levamos conosco? Os sinais da bondade, da paciência, da tolerância, do perdão? Amados, se ainda precisamos estar nesse mundo de provas, expiações e regeneração, é porque, amados, ainda temos vivenciado, mostrado os nossos sinais não de amor, de bondade. Se hoje ainda passamos aflições, se hoje ainda sentimos ansiedade, se hoje ainda nos sentimos inseguros, é porque ainda agimos contra as leis divinas, contra os propósitos do ser que nós somos. Porque ainda, muitas das vezes, os sinais nossos são de julgamento, intolerâncias, divisões, mágoas. E isso não está de acordo com o ser que nós somos, porque nós somos criaturas de Deus. Então, por isso é que ainda sofremos. Então, a cada dia somos mais conscientes, então, que as nossas aflições têm propósitos, porque nós precisamos de renovar.
Mas, meus amados, tem algo muito profundo ainda em nossos espíritos, arraigados de sentimento ao longo dos milênios, nas nossas reencarnações, que não sei qual é o autor da frase, mas a frase é mais ou menos a seguinte: é difícil para convencer alguém que a atitude dele está incorreta, se a atitude dele se aquela ação é a sobrevivência, é o propósito da sua vida. Então, quando nós tomamos consciência que somos esses Espíritos de Deus, e que a nossa sintonia com o infinito amor vai depender de como fazemos as coisas todo dia. E aí, amados, muitos interesses nossos serão contrariados. Muitos propósitos nossos serão contrariados. E ainda é um caminho de transformação. Porque ainda colocamos em primeiro lugar o nosso interesse próprio, individual, sem a percepção de que minhas ações vão impactar ou vão influenciar em tudo e em todos. E aí, então, teremos que abrir mão de muitas condutas. Teremos que renunciar de muitas coisas que muitas vezes nos traz prazer transitório. Por isso é que essa doutrina de amor e de paz e de luz é um processo complexo na nossa intimidade. Então, que podemos refletir no diálogo de Jesus com Nicodemos? Que podemos trazer para o nosso dia a dia, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, que sinais temos levado? Quando nós pegamos o celular para curtir algo, para fazer alguma publicação, qual é a nossa marca? Quando nós selecionamos um canal de televisão ou no YouTube, ou o que for, qual é a nossa marca? Que estamos nos alimentando? Quando pegamos para ler uma página, qual é a nossa marca? Quais são os sinais? Onde nós passamos? Que sinais temos deixado? Que marca temos deixado nos corações? Que por um segundo apenas, um atendente na padaria, o atendente do posto de gasolina, com aquele que convive comigo na mesma sala de trabalho, por grande tempo, no meu lar, o que tem sido os meus sinais? Ninguém poderá ver o reino divino se não nascer de novo. E às vezes gosto de colocar, porque Jesus aqui também foi duro também no aspecto de ver o reino. Agora vocês imaginem, meus amados, nós estarmos no reino. E somos conscientes que nós estaremos um dia no reino divino, porque os nossos pensamentos, as nossas criações mentais, estarão em perfeita sintonia com o infinito amor, com a infinita bondade, com a infinita misericórdia.
com infinita justiça. Que possamos refletir, nos observarmos, amados, o que temos feito com esse aprendizado. Porque é difícil o que eu vou dizer, né? Quem esses corações tão ávidos que conectam conosco não poderão mais dizer que não sabiam disso. Agora sabem. Sabem, são conscientes que são criaturas de Deus. Então, cada dia, nós somos conscientes que nós podemos viver melhor. Mas aí, amados, não é viver melhor ainda com as referências do materialismo que ainda entorpece as nossas consciências. Porque ainda a referência do viver melhor é a grande maioria das vezes a ociosidade. A grande maioria das vezes poder viver melhor seria ter tudo de recursos materiais sem precisar fazer nenhum esforço. Viver melhor. Com tudo isso que temos aprendido, é trabalhar incessantemente no bem. Perdoar incondicionalmente. Aceitar todas as pessoas, desde a nossa mais íntima intimidade do lar aos nossos dirigentes maiores, assim como eles são. E sermos amáveis e dóceis com quem se aproximar de nós, fisicamente e espiritualmente. Porque só esse trabalho de amor é que significa viver melhor. Então, como processo cíclico da nossa vida imortal, nós aqui encarnados a cada dia que o sol nasce, a cada manhã, que o campo vibratório fluídico dos nossos corações possam permitir que acordemos com alegria, que possamos fazer as coisas conscientes e com calma, amando e perdoando e ajudando, porque essa oportunidade com esse novo corpo, nessa ambientação reencarnatória, é única para os nossos espíritos imortais. Porque esses conceitos todos, esses recursos todos que é nos trazido, a cada dia vai nos tornar mais conscientes que nós poderemos viver melhor. O que é a felicidade? Aqui e agora já. Trazida e esclarecida pela nossa doutrina espírita através da equipe do Espírito de Verdade. O que é a felicidade aqui e agora? Ter o necessário. A consciência tranquila e a fé no futuro. Lembrando desse trabalho íntimo de espíritos que exemplificou para nós em relação a esses sinais, as marcas que nós deixamos onde passamos e quando terminamos o nosso período com essa personalidade, com esse corpo físico, passaremos em revisão as nossas consciências e só permanecerá conosco
o que fizemos com os nossos sentimentos. Poderemos aparentemente fazer grandes obras, mas, amados, se elas não forem realizadas no íntimo dos nossos corações, ficaremos decepcionados quando deixarmos o nosso corpo físico em mais uma tarefa. Lembrando aquele judeu que veio para o Brasil, Frederick Freeman, o irmão Jacó, espírita, defensor e discutidor dos livros dos Espíritos, lutava intensamente para convencer os irmãos que conviviam com ele. Naquela oportunidade, no início da nossa FEB, nossa Federação Espírita Brasileira, no início do século XIX, ninguém queria, ele era um empresário de muito sucesso, e ninguém queria imprimir esses livros dessa doutrina aí, do Satanás, digamos, a doutrina espírita. Falou, não, eu vou construir a gráfica. Construiu a gráfica e imprimiu centenas, milhares de livros. E era ferrenho para discutir as questões do livro dos Espíritos, para fazer seus comentários do Evangelho. E quando deixou o corpo, percebeu que tinha ficado muito aquém do que precisava ter feito na intimidade do seu coração. Inclusive, né, foi recebido no mundo espiritual por espíritos amorosos e generosos, porque tinha realizado um grande trabalho. Mas na intimidade do seu coração, ainda não vibrava de acordo com as leis divinas do amor. Porque aqui, encarnado, ele era trabalhador, mas era extremamente crítico e exigente. E tá aí, né? Ele é modelo também para nós de aprendizado, e ele ficou alucinado, porque queria de todo jeito vir aqui falar para os outros, ó, não adianta você construir esse monte de coisa, e se você não fizer nada no coração, meu amigo, não vai resolver nada, não. Você pode ter os maiores títulos, se você manter o seu coração como antes, se você não renovar. E ele ficou tão desesperado, e os benfeitores falaram, não, calma, né? Não é assim, você tem que compreender, inclusive, como é que funciona. Ele já quis imediatamente autorização para ir lá no centro com Chico Xavier, porque ele queria mandar a mensagem. Bom, acho que um dia ele mandou, né? Voltei, quem puder pode até ler, né? Estudar sobre ele, para dizer que precisamos construir esse reino divino de amor na intimidade dos nossos corações. Então, meus amados, que possamos dia aproveitar esses recursos sublimes que é nos concedido para podermos vivermos melhor. Mas agora vivermos melhor como espíritos imortais e não como corpos. E não com as ilusões e com os incentivos do materialismo, que ainda leva à discórdia, leva às divisões, leva aos julgamentos. Que possamos utilizar esses recursos divinos de amor a nos ajudar a renovar os nossos sentimentos. Estamos na maior oportunidade como Espíritos Divinos. A maior oportunidade nossa até hoje, desde quando fomos criados. A lucidez de aprender a amar, a servir, ajudar, compreender, perdoar, sem limites. Então vamos todos nós, envolvidos por essas doces vibrações, elevar os nossos pensamentos a Jesus.
a Eurípides e sua equipe generosa e bondosa, aos espíritos bons que nos amam assim como nós somos, que não medem esforços para nos ajudar em ambos os planos encarnados e desencarnados. Que as nossas vibrações amorosas de reconhecimento e gratidão cheguem a todos esses corações. E rogando a Jesus que, através de seus mensageiros de luz, conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, impregne todas as células do nosso espírito, do nosso corpo perispiritual, fortalecendo-nos para que sejamos determinados, perseverantes na prática incansável do bem e do amor, para que tenhamos, Senhor, a imensa alegria de viver. Porque só assim, Jesus, alcançaremos o reino da felicidade e da paz. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Senhor, lhe pedimos que os seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, a partir das 9h30. Assim, é claro, né? Se isso for a vontade de Deus, o nosso Pai, estaremos aqui juntos. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem comigo em mais essa manhã de hoje, por alimentarem o meu coração com o vosso amor. E quem assim desejar, para matar